A ecfrase, então, modernamente, é uma descrição então, de um objeto que pode ser artístico, mas também que pode ser um experimento científico, ou seja, que, de certa forma, não desvincula a ideia de arte, de técnica, de habilidade na construção desse experimento. Olá, meu nome é Paulo Martins, sou professor de Língua e Literatura Latina da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Eu retorno ao programa Clássicos em Dia, hoje, para falar a respeito de um conceito muito importante dentro da literatura grega e da literatura latina. É o conceito de ecfrase, ou ecfrasis em grego. Esse conceito, ele muitas vezes foi confundido com a simples descrição. Realmente, o seu uso pode ser entendido assim. Porém, retoricamente, esse conceito ele adquire novos contornos, novos significados transhistoricamente pensado. Se observarmos no presente, a ecfrase ela é uma descrição de obra de arte. No passado, isso não era bem assim. Podemos, então, observar o conceito partindo do presente e indo para o passado, ou do passado para o presente. Opto pela primeira. Então, quando observamos a ecfrase como descrição de obras de arte, a gente pode pensar em dois textos. O primeiro deles é um texto de Michel Foucault, em seu livro As Palavras e as Coisas, na introdução desse livro, quando ele faz a exegese do quadro de Velázquez chamado As Meninas. Lá, Foucault faz uma descrição minuciosa e muito interessante a respeito da pintura que nos apresenta. Por outro lado, nós poderíamos também observar, em outro gênero, não mais a filosofia, na literatura moderna, o texto de abertura do romance de Umberto Eco, O Pêndulo de Foucault. Este Foucault é diferente do outro, o Foucault, filósofo moderno, e este, um cientista francês do século XIX. Esse cientista, ele construiu um experimento que foi colocado no Panteão de Paris, que consistia em comprovar a rotação da Terra sobre seu próprio eixo. Esse pêndulo, que foi erguido a 90 metros de altura, ele, em cada momento do dia, ele se encontrava num lugar diferente, descrevendo uma trajetória que se repetia todos os dias. Pego, então, esse texto para mostrar a habilidade do Umberto Eco e, de certa forma, o uso da ecfrase do ponto de vista da literatura moderna. Então, passo a ler com vocês. A esfera de cobre emitia pálidos reflexos cambiantes sob a incidência dos últimos raios de sol que penetravam pelos vitrais. Se, como outrora, sua ponta estivesse roçando uma camada de areia úmida espalhada sobre o pavimento do corpo, teria desenhado a cada oscilação um leve sulco no solo, e o sulco, mudando infinitesimalmente de direção a cada instante, ter-se-ia alargado sempre em forma de brecha, de vala, deixando adivinhar uma simetria radiada, como um esqueleto de mandala, a estrutura invisível de um pentáculo, uma estrela de uma rosa mística. Não melhor, talvez, a peripécia registrada na extensão do deserto, dos traços que deixaram caravanas infinitas e erráticas, uma história de lentas e milenárias migrações, talvez da mesma forma como se deslocaram os Atlântidas do continente Mu, numa peregrinação obstinada e possessiva, da Tasmânia à Groenlândia, do Capricórnio ao Câncer, da ilha do Príncipe Eduardo a Svalbard. A ponta repetia,
narrava novamente num tempo bastante compacto o que eles haviam feito entre uma e outra glaciação, ou que talvez ainda fizessem, agora mensageiros dos senhores, quem sabe no percurso de Samoa a Zemlya aponta na sua posição de equilíbrio, aflorasse a Agartha, o centro do mundo, e intui que um plano único unia Avalon, a Hiperbórea, ao deserto austral que abriga o enigma de Aes Rock. 3 aspectos dessa écfrase devem ser observados por nós. A primeira delas é o movimento do pêndulo, transformando numa mandala, transformando num desenho geométrico que faz com que o leitor replique na sua interioridade a ideia de uma visão de movimento. Então, esta é a primeira característica importante. A segunda característica importante, que aparece logo no início, é justamente a ideia de luz, de luminosidade, que pode ser observada para a entrada de luz que atravessa o vitral e também para o pêndulo, que é de bronze. Então, essas duas ideias já são muito importantes porque elas vão aparecer em textos antigos. E a terceira dela é o caráter argumentativo, ou seja, a partir do próprio experimento que comprova o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, nós temos também a passagem do tempo e a demarcação desse mesmo tempo entre vários lugares do mundo conhecido. Então, a écfrase de Umberto Eco está a serviço de uma argumentação que será importante também para o decurso do livro. A écfrase, então, modernamente, é uma descrição então, de um objeto que pode ser artístico, mas também que pode ser um experimento científico, ou seja, que, de certa forma, não desvincula a ideia de arte, de técnica, de habilidade na construção desse experimento. Pensemos agora em uma outra linguagem, já que estamos falando em descrição de obras de arte. Se nós observarmos 2 quadros importantes, um de Caravaggio, o Narciso, e observarmos também a Ofrenda a Vênus, de Tiziano, teremos aí um fenômeno importantíssimo. Por quê? Porque esses quadros são baseados em um texto antigo, de autoria de Filóstrato o Velho, numa obra chamada Eikones, em grego, ou Imagines, em latim, que consiste numa série de écfrases colocadas na sequência de um livro, fazendo a descrição de diversas obras de uma galeria de arte. O Renascimento toma essas descrições e, não sei se imagina ou se tem a noção de que essas obras nunca existiram. Portanto, Filóstrato o Velho, ele permite que a modernidade entenda que fazer écfrase é fazer a descrição de obra de arte. O pintor renascentista, ou o pintor do barroco, ou o pintor neoclássico vai observar esse tipo de texto e vai entender que para recuperar o passado clássico eles deveriam imitar a linguagem, que é a linguagem textual, transportando-a, traduzindo-a para uma linguagem pictórica. Gostaria, então, que vocês entendessem que a ideia de descrição de obra de arte, ela nasce efetivamente no passado, na verdade, precisamente no século II a.C., naquele período em que nós vamos chamar de Segunda Sofística, né? Que será o florescimento de uma nova sofística que vem na esteira da primeira sofística no século V e IV a.C., lá na Grécia, que fará, muitas vezes, ou elaborará écfrases, né? Tendo em vista esta utilização
para a descrição de obras de arte. Nesse sentido, nós podemos encontrar o próprio Luciano de Samosata, o Calístrato fazendo écfrases de estátuas, Filóstrato, o jovem, descendente desse antigo Filóstrato, ou seja, também fazendo a sua coleção de obras de arte que serão reproduzidas num futuro em telas. Isso é uma coisa muito interessante porque perpassa a intersecção de duas linguagens, a linguagem textual e a linguagem pictórica. Filóstrato, portanto, acaba por se tornar, então, fonte da pintura da época da Era Moderna, e sendo um marco essencial para a própria natureza da pintura dos séculos XVI, XVII e XVIII. Será, então, de fundamental importância para o reconhecimento do período moderno da riqueza da antiguidade. Ele também vai se tornar famoso porque ele é o primeiro autor a retirar a écfrase de um gênero continente. Eu penso a poesia épica, a poesia trágica, uma obra de oratória, enfim, peças completas, maiores do que a écfrase, que contêm a écfrase internamente. Então, nesse sentido, ele autonomizou a écfrase, que passa a ser um gênero literário. O gênero equifrástico, nesse sentido, ele torna-se algo importante para a fruição individual, em separado, desses quadros, dessas imagens que são propostas como peças individualizadas. Yazi Elsner vai chamar de self-standing, ou seja, uma écfrase isolada que não está dentro de um outro gênero continente. Então a gente poderia chamar de écfrase autônoma ou écfrase paratática, enfim, alguns nomes possíveis para que a gente compreenda essa ideia de écfrase isolada. Nós chegamos agora aqui num momento que é o nó da nossa conceituação de écfrase. Por quê? Se no século II, depois de Cristo, Filóstrato realiza essa écfrase sendo um sofista, ele deve ter aprendido isso numa escola de retórica. Seguramente foi isso que aconteceu. No século I depois de Cristo, um certo professor de retórica chamado Hélio Theão, escrevendo os seus progymnasmata, que são os exercícios preparatórios de retórica para o orador em formação. Dentro desses progymnasmata, ele pega e ele define o que vem a ser uma écfrase, e não mais tratando a écfrase com uma simples descrição. Ele vai dar a definição retórica dessa écfrase. E, para tanto, ele vai retomar obras mais antigas, mais precisamente Homero, para dar o primeiro exemplo de écfrase. Então, temos que ter em mente que Filóstrato é um marco, entretanto, a primeira vez em que nós encontramos dentro da doutrina retórica a ideia de écfrase é justamente com um professor de retórica num progymnasmata, ou seja, num exercícios preparatórios para o orador, e que esses sofistas, na sequência, terão, na verdade, entendido o conceito e aplicado nas suas obras. Como esse Hélio Theão foi tão importante, passo a definir, ou passo a propor a sua definição. Diz Hélio Theão: écfrase é um discurso vividamente periegemático que traz o que é revelado, o que é mostrado diante dos olhos. Em grego, ekphrasis, stilogos periegemáticos, enargos hikopsin agon tu delumenon. Enfim, existem aí algumas coisas importantes que tem de se dizer. Na verdade, são 3 pontos importantes nessa definição de Theão para que nós localizemos a
écfrase distante de uma simples descrição. São elas. A primeira ideia, um advérbio que aparece aí, que é o enargos, cuja a base está no substantivo enargeia, né? Que é aquilo que é a vividez. Então, a gente pode dizer que enargos é um vividamente. Ele brilhantemente, ele brota com uma luminosidade dentro da descrição que o torna mais vivo. O segundo elemento muito importante é justamente a ideia de periegemático, né? Periegemático é, na verdade, o percurso. É interessante que a ideia do periegemático, ele é como se você caminhasse e fosse descrevendo, ou seja, como toda a descrição, essa descrição ela parte de um ponto e vai para outro ponto, ou seja, você vai localizando espacialmente, você vai caminhando seus olhos diante do objeto a ser descrito, diante da paisagem a ser descrita, diante da pessoa que você vai descrever. Por exemplo, começamos de cima para baixo, ou de baixo para cima, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, fazendo uma linha transversal dessa imagem que você queira descrever. Portanto, esse periegemático vai dar a ideia de écfrase uma natureza de movimento, que na verdade é o movimento dos olhos. Os nossos olhos, eles fazem com que a écfrase passe a ter um movimento. E nesse sentido, se passa a ter algum movimento, deixa de ser simplesmente descritivo e passa a ter uma forte carga narrativa. Porque para você percorrer um espaço, você precisa de tempo. Então o tempo passa dentro dessa descrição que passa a ser mais vívida. Então os dois elementos se completam. E por último, colocar diante dos olhos, né? Aquilo que se quer revelar, aquilo que se quer colocar, você coloca diante dos olhos da mente daquele que está lendo, daquele que está ouvindo o discurso. Portanto, é como se essa descrição, esse texto, esse logos, esse discurso fosse tão vivo e tão movimentado que você passaria a ter aí uma visão interna para esse objeto que o sofista apresenta. Para finalizar, nós poderíamos pensar na seguinte questão também. Além da sofística, ou ainda além do próprio professor de retórica ensinar o que era uma écfrase, então além de defini-la, então ele também fez o quê? Ele estabeleceu o que poderia ser descrito pela écfrase. Então ele vai dizer assim, eventos, lugares, vários tipos de lugares, pessoas, uma gama tremenda de objetos, inclusive objetos artísticos, não é? Mas, na verdade, seriam aquilo que é feito, aquilo que é realizado pelo homem, pode ser descrito. Então, eventos, pessoas, lugares, estações do ano e tudo aquilo que pode ser feito é matéria da écfrase. Então, vocês notem que nós encontramos écfrases em diversos autores. É mais comum que nós tenhamos a écfrase em poesia hexamétrica, isto é, não só didática, né, vai aparecer, por exemplo, nas Geórgicas de Virgílio, vai aparecer em Propércio, vai aparecer em Ovídio. Então, nós temos aí uma série de autores que fazem, na verdade, nos dão a possibilidade de entender esse fenômeno transhistoricamente. Tomemos, basicamente, 2 exemplos retirados de Homero. O primeiro deles, a descrição do escudo de Aquiles, que aparece no canto 18, entre os versos 468 e 617. A descrição das armas que Aquiles, depois que
Patroclo morre e perde as armas que ele tinha usado, as de Aquiles. A mãe Tétis vai ao ferreiro máximo entre os deuses, né, Hefesto, e pede para ele a fabricação de novas armas, né? A descrição desse escudo, principalmente é o escudo que se descreve, é uma cena genial, ou seja, duas cidades, cada uma delas com algumas características específicas, desenhos de um casamento, um tribunal. Você vai ter a vivacidade, o movimento dentro do próprio escudo. Como essa ecfrase é muito extensa e é uma tristeza você cortá-la, eu decidi optar pela segunda, que é de Homero também, que é a cena de Ulisses ou de Odisseu ao chegar no país dos Feácios e se deparar com o palácio do rei Alcino, que será o responsável por fazer o retorno de Ulisses para Ítaca. Ulisses, ele é encontrado depois de uma tempestade, deitado numa praia. A filha do rei dos Feácios, Alcino, a moça Nausicaa, o atende, o convida para ir ao palácio, onde haverá uma recepção muito interessante, um banquete, em que nós conheceremos várias histórias relativas a Odisseu. Então, nesse sentido, nós temos que esse momento do país dos Feácios é quase que uma transição dentro da Odisseia de um momento que é o retorno, o Nostos, e propriamente a chegada do herói em Ítaca, na sua terra natal. Passo então agora a ler com vocês esse trecho. Odisseia, portanto, livro 7. Mas Ulisses aproximou-se do palácio glorioso de Alcino. Aí, de pé, muito se revolveu o coração antes de transpor o limiar de bronze, pois reluzia o brilho do sol e reluzia o brilho da lua no alto do palácio do magnânimo Alcino. De bronze eram as paredes, que se estendiam daqui para ali, ao percurso dos olhos, até ao sítio mais afastado da soleira, e a cornija era de cor azul. De ouro eram as portas que se fechavam na casa robusta, e na bronzea soleira viam-se colunas de prata. Prateada era a ombreira e de ouro era a maçaneta da porta. De cada lado estavam cães feitos de ouro e de prata que fabricara Hefesto com excepcional perícia para guardarem o palácio do magnânimo Alcino. Eram imortais, e todos os seus dias eram isentos de velhice. Lá dentro, aqui e acolá, estavam tronos encostados contra a parede, desde a soleira até o aposento mais escondido, e sobre eles estavam mantas delicadas bem tecidas, trabalhos de mulher. Aí os príncipes dos Feácios tinham por hábito sentar-se, a beber e a comer, pois tinham de tudo em muita abundância. Mancebos dourados estavam de pé junto aos bem construídos altares, segurando nas mãos tochas ardentes, assim iluminando as noites para os convivas sentados no banquete. 50 servas tem Alcino dentro do palácio. Delas, há umas que moem o fruto dos cereais nos moinhos, outras fabricam tecido nos teares e sentam-se a afiar a lã, girando as rocas que se agitam como folhas de um choupo, e dos fios de linho escorre líquido azeite. Tal como os Feácios são os mais sabedores de todos os homens sobre como navegar uma nau veloz sobre o mar, assim as mulheres têm a perícia dos teares, pois elas, em especial, deu Atena o conhecimento de gloriosos trabalhos e boa sensatez. Notem bem que ele está havendo uma descrição bem minuciosa a respeito do palácio, não só por fora, como por dentro. O que prevalece aí são as cores, o brilho, a vividez dessa descrição. Né? Notem bem que vai havendo uma descrição e é como que houvesse uma narrativa mesmo.
Há um movimento. O uso desses advérbios, desses deíticos, são muito interessantes. Aqui, acolá, ali. São vários elementos que cobrem e revestem de vividez essa narrativa. Continuando. Fora do pátio, começando junto às portas, estendia-se o enorme pomar, com uma sebe de cada um dos lados. Neles crescem altas árvores muito frondosas, pereiras, romanzeiras, macieiras de frutos brilhantes, figueiras que davam figos doces e viçosas oliveiras. Destas árvores não murcha o fruto, nem deixa de crescer no inverno, nem no verão, mas dura o ano todo. Continuamente o zéfiro faz crescer uns, amadurecendo outros. A pera amadurece sobre outra pera, a maçã sobre outra maçã, cacho de uva sobre outro cacho, figo sobre figo. Aí está também enraizada a vinha com muitas videiras. Parte dela é em local plano de temperatura amena, seco pelo sol. Na outra, homens apanham uvas. Outras uvas são pisadas. À frente estão uvas verdes que deixam cair sua flor. Outras tornam escuras. Junto à última fila da vinha cresce canteiros de flores de toda espécie, em maravilhosa abundância. Há 2 nascentes de água. Uma espalha-se por todo o jardim. Do outro lado, outra flui sob o limiar do pátio em direção ao alto do palácio. Dela tirava o povo a sua água. Tais eram os belos dons dos deuses em casa de Alcino. Ali, de pé, se maravilhou o sofredor e divino Ulisses. Mas, depois de com tudo isso se ter admirado no coração, transpôs rapidamente a soleira e entrou no palácio. Gente, isso é uma piração. Vejam bem, essa descrição que supostamente está sendo feita, realizada por Ulisses, não está sendo feita por ele na imaginação, porque depois dele ter contado tudo isso, ter narrado vividamente, com elementos de era de ouro, de frutos que nunca acabam, de vastas árvores, enormes árvores com todos os frutos que sempre são colocados eternamente, um atrás do outro. Essa fartura, tudo denota uma idade de ouro. Esse brilho dos metais, do bronze, da prata, do ouro. Tudo isso está sendo dito por uma fantasia, por uma imagem mental, como se o próprio Ulisses ocupasse o lugar, por exemplo, do Filóstrato. Então, na verdade, é óbvio que isso é absolutamente anacrônico, mas o mecanismo seria o mesmo, ou seja, antevê uma imagem e a descreve. Porque assim que ele termina essa descrição, diz o texto: ali de pé se maravilhou o sofredor e divino Ulisses, mas depois de contudo se ter admirado no coração, na alma, transpôs rapidamente a soleira, entrou no palácio, encontrou os príncipes e conselheiros dos feaces a verter libações das taças em honra do matador de Argos. Esse trecho da Odisseia, ele se configura assim como um momento de transição e, portanto, ele é muito importante dentro da estrutura argumentativa do poema homérico. Tanto um quanto o outro, tanto o escudo quanto o palácio de Alcino constituem éfrases que Jas Elsner vai chamar de interventiva. Por que interventiva? Porque elas estão contidas dentro de uma narrativa maior, a Ilíada e a Odisseia. Eu prefiro chamar de hipotática, da mesma forma que a de Filóstrato, eu prefiro chamar de paratática. Não que o nome que propôs o Elsner não seja um bom nome. É porque eu acho que existe um caráter subordinativo dessa éfrase à estrutura da narrativa como um todo. E, portanto, se subordinam a essa estrutura por finalidade, né? Então, as interventivas ou hipotáticas,
como eu prefiro, elas estão contidas dentro de um gênero maior, e aquelas que não estão contidas em nada e são independentes, portanto são autônomas ou paratáticas, elas compõem uma coleção, e essa coleção sim pode ter um significado mais importante. Bom, o que eu tinha a tratar com vocês sobre êkfrase hoje está dado. Espero que tenham gostado, tenham tirado proveito, e seguramente voltaremos novamente a tratar das êkfrases paratáticas ou autônomas. E até a próxima.